Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve um casamento em Caná, na Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disse. Estavam 6 talhas de pedra colocados aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois era eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, eu preciso ler bem a Escritura para compreender um pouco. A Escritura é feita de profecia. O que quer dizer profecia? Anúncio daquilo que virá a ser. Proferir, para falar antes. Esses são os profetas que anunciaram. E aqui tem Isaías, que é chamado de profeta, não é? E ele anuncia o quê? Por isso que precisa entender bem onde evitar as confusões que a humanidade, mesmo em nome de Deus, apronta. Veja bem, aqui fala: por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela, em Jerusalém, como um luzeiro, a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. Estamos falando de uma cidade, me parece que ainda existe, não é? Jerusalém. E o que é Jerusalém? Atualmente, todo mundo está ouvindo na televisão as brigas, até no Brasil, de mudar a embaixada para cá, mudar a embaixada para lá. Depois se coloca, estou falando de coisas que as raízes da civilização ocidental, raízes judaico-cristãs, herança do judaísmo e do cristianismo. Tudo furado. Tudo furado. Porque ou Deus é um mentiroso, ou a gente ficou lelé da cuca. Eu não penso mesmo que desta capital
que se fala, por isso estou falando de pessoas que se falam, que depois também, na religiosidade, se fala também estas besteiras. Não estou falando de pessoas cultas nas faculdades, universidades, não? Estou falando de coisas do dia a dia, que apresenta na televisão como noticiário internacional. Então, como é que Deus faz esta promessa? E de Jerusalém só sai guerra. Guerra para conquistá-la, guerra para mantê-la. Não deu certo. Com certeza, esta Jerusalém, da qual Deus fala. Então, desta Jerusalém, que não é uma cidade murada, como o povo entende, que nos foi prometido 3.000 anos atrás, desde que Davi, isto foi o primeiro-ministro israelita que falou na posse de Bolsonaro, que se eles estão falando de coisas reais, então temos que ver também a Sagrada Escritura como uma coisa muito real, que nos foi prometida 3.000 anos atrás, quando Davi a conquistou, e daí tem que ser o reino de Deus. Estas seriam as raízes de uma civilização que nós queremos levar para frente como judaica cristã. Porque herança do Antigo Testamento e cristã, herança do Novo Testamento. Só que no Antigo Testamento, o que acontecia? Deus sometia a terra. Quando chamou Abraão, vamos ser bem claros para compreender isto. Chama Abraão e fala: Abraão, deixa a tua terra. Abraão fazia parte de uma família muito rica. Naquela época não havia nações. Havia os clãs, que ainda existe muito no Oriente agora, por isso que não consigo juntar um país. A cultura deles é feita de grupos, não é feita de uma nação como nós entendemos. E os clãs que havia lá, os grupos, era da Mesopotâmia, a cidade de Ur, onde Deus chamou Abraão. Vai para a terra que eu te darei. Então, o que Abraão entendeu? Entendeu que Deus lhe daria outra terra, mais fértil do que a que ele tinha. É gozado. Que promessa. Só tem pedras. Quem esteve na Palestina conhece um pouquinho, não? O sol agora, com a tecnologia, conseguiram produzir, mas não tinha nada. Enquanto a Mesopotâmia, exatamente que quer dizer região entre os dois rios, Tigre e Eufrate, havia irrigação, eram as regiões mais ricas da época. A Mesopotâmia é o Egito. O Egito porque o Nilo fazia as inundações e deixava o estrume, deixava todo o terreno fértil, no qual o povo plantava, se vivia da agricultura. E na Mesopotâmia tinha água dos dois rios que, canalizados, podia fertilizar a terra. Então, vá para uma terra onde não tem nem água. Então Deus queria entender outra coisa. E quando nós falamos de fé cristã, temos que entender o que Deus, compreender o que Deus entende. Então ele promete, primeiro, um clã, uma família muito grande. Você terá uma descendência mais numerosa do que a areia da praia, mais do que as estrelas do céu. Abraão envelhece.
Sara passa da menopausa. Não pode ter mais filhos. Cadê a promessa de Deus? Como é que vai acontecer? Bem que Abraão tentou de dar um jeito, que pelas leis, quando a mulher era estéril, eles podiam ter um filho com a escrava para ter a herança da família. Só deu dor de cabeça. Abraão teve um filho que depois deu todo o problema que deu para Sara. Quando, prestemos atenção a esta passagem, quando a parte humana, pelas leis humanas da terra, biológica, se acabaram e não tinha mais jeito, eis que entra a promessa de Deus. Abraão, se une à tua mulher, porque ele vai te dar um filho. Abraão deu até risada. Sara, não foi Abraão. Abraão era um pouco mais mansinho. Sara era arredia. Eu, agora, não ia só ter um filho. Para ver o quê? Que tudo é obra de Deus. Isto complica para a nossa mente, mas facilita. Porque se é obra dele, não temos desculpa. Então, quando ele nos pede para sermos santos, vai ser obra nossa? Mas nem pensar. Mas nem de longe, nem que a vacatus. Somos o que somos. Próprios, pobres criaturas humanas. Limitadas. Porque santo quer dizer também imortais. Não é só o fato moral que você é bem comportamentino, né? Direitinho, etc, etc. Não. É problema de toda uma dimensão do nosso ser. Santo, aquele que não pode ser atingido nem pela morte. Nós somos imortais, mas nem pensar, não é? Então, quer dizer, a santidade, ela vem de Deus. E aqui, que é o amor de Deus por Jerusalém, de onde sairá aquele que santificará o mundo, preencherá de nova vida o mundo. Este é o anúncio cristão. Este é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. E ele vem de Jerusalém. De fato, quando ele se encontrou com a samaritana, vocês devem lembrar, não? Rapidinho, estava o poço, tirando água, chega Jesus. Eu fico, quando medito um pouquinho isso, não é possível. Porque aquele homem lá, era o Verbo que criou o universo inteiro. E pede por uma mulher de vida não muito regrada, humanamente, não? Tinha tido 5 homens, estava vivendo com o 6º, não? Pede de beber. Imaginem vocês. Como se rebaixou Jesus. Mulher, me dê de beber. É o Verbo, é o próprio Deus que está falando. Muitas vezes eu falo para vocês, nós gostaríamos de ouvir Deus que fala, não é? Se meditarmos bem o Evangelho, lá é Deus que está falando. Então ele pede água à samaritana.
E a samaritana, depois de toda uma conversa, fala, bom, escuta, nós brigamos com os judeus e construímos um templo aqui no Monte Garizim, na Samaria. E nós adoramos Deus no nosso templo, aqui. Os crentes já são daquela época, não é só de agora, que se divide os grupos dos cristãos. Eu sou crente, eu sou desta religião, eu sou da outra religião, eu adoro Deus aqui, eu adoro Deus lá, eu assisto aqui, não é isso? Coisa antiga do ser humano. Onde que precisa adorar a Deus? Em Jerusalém ou aqui no Monte Garizim? E Jesus responde claramente: a salvação vem dos judeus. A salvação vem de Jerusalém. E este que Deus não descansa até que Ele não enviará a paz. Ele é o Rei da paz. Então, dito isto aqui, a gente vê como consequência a entrada de Cristo no mundo. Com a transformação da água em vinho. São João fala, foi os primeiros sinais que ele fez. Já devia ter feito outros, porque nem se conta todos os milagres que Jesus fez, não? Mas, publicamente, foi o primeiro sinal que ele deu de transformar a água em vinho. E esta transformação que se dará no universo, prestemos bem atenção, através de Jesus Cristo. Então, se ele é a herança de Jerusalém, vou falar aos olhos de muitos uma besteira, eu sei. O povo judeu sai fora como povo da terra. Não tem mais herança judaica. Nós temos uma herança das profecias do Antigo Testamento. Que eles possam ficar com Jerusalém como povo, é um povo qualquer. Não é mais o povo escolhido por Deus. Cai a promessa de Jerusalém, porque cai a promessa daquele Estado como herança que Deus tinha prometido a Abraão. A Abraão, Deus prometeu todas as nações, entre as quais somos nós. Então, a nova cultura, a nova maneira de pensar, não é nem herança judaica ou herança cristã que se fala nas organizações cristãs. Prestemos bem atenção. Mas na fé cristã, que pode ser judeu, nunca esqueçamos que Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos eram judeus, São Paulo era judeu, os primeiros cristãos foram judeus, que isso não tem nada a ver. Também do povo judeu pode sair os cristãos. Mas depois, o que aconteceu? O fenômeno que precisava anunciar Jesus Cristo. Por isso que eu digo, o cerne hoje é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra angular para a construção de um mundo novo. Então, como é que poderia se apresentar Jesus aos pagãos? Não sei se vocês estão conseguindo me explicar, me acompanhando. Porque os judeus tinham as profecias, entre as quais Isaías, não é?
todo o Antigo Testamento, a Bíblia, a famosa Bíblia, que está nas mãos de todo mundo, não é? Então ele sabia, tanto que quando, por exemplo, chegaram os magos em Jerusalém, que procuravam onde estava, onde tinha nascido o Rei do Universo, o Criador do Universo, chamaram os escribas, procuraram na Bíblia e encontraram, isso já vimos nos domingos passados, encontraram na Bíblia: e tu, Belém, não será a última das cidades, porque de ti vai nascer aquele que sabe salvar o mundo. Então é em Belém, já estava escrito. Então era só crer naquilo que já estava no Antigo Testamento. Isto eram os judeus. Tanto que São Pedro falou que aquele homem que foi escolhido, anunciado pelos profetas, vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Esta foi a primeira pregação, um testemunho aos pagãos que não conheciam a Sagrada Escritura. Como é que vai se anunciar Jesus Cristo? Antes precisava dar umas aulas de teologia, porque agora a mania nas igrejas são as escolas de teologia, não é? Tem por aí em Caçapava também, outros lugares não tem. Tem escola de teologia, aula de teologia. Lá na Ilha Bela tem, não tem, no litoral. Estão meio atrasados, não é? Eu já tinha naquelas épocas, nas quintas-feiras, juntava mais de 100 pessoas lá no sertão da Quina. Vinha de Ilha Bela até de Ubatuba. Mas não era aula de teologia. E como é que vai conhecer Jesus Cristo? Aí Deus se preparou como sempre. É Ele que faz, gente, não adianta. Ele faz. Ele faz. Converteu São Paulo. Ele deu uma nova indicação. Quer dizer, esta raiz que vem de Jerusalém, que é maravilhosa esta leitura, não descansarei até que de ti não vai sair o Rei da Paz. Este é o amor de Deus por Jerusalém, não pelos muros de Jerusalém, mas pelo que Jerusalém iria produzir. O Cristo crucificado, que foi morto em Jerusalém. E lá, na cruz, ele já tinha anunciado: quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. É como um imã. Cristo é como um imã. Atrai sobre si os males do mundo para eliminá-los e coloca no mundo a sua vida para salvá-los. Então, este é Jerusalém, que se torna universal. Então, São Paulo teve uma nova visão. Eu perguntei para alguns, posso perguntar também para vocês, como é que São Paulo e São Pedro são os dois apóstolos da igreja? Lúcia, o que você acha? São Paulo não conheceu Jesus Cristo. É? Como? Não, São Paulo nasceu mais ou menos no ano 10 depois de Cristo. Que deve ter ouvido, porque a região era pequena. Mas ele não conheceu Jesus Cristo. Como é que ele pode se tornar apóstolo se não conheceu Jesus Cristo? Revelação, chamamento de Deus. Sim, mas em que sentido? Transformando a vida deles. Então, você transforma a vida dele. São Paulo fala, estou insistindo porque é São Paulo que fala. Quando Deus o chamou, lembra a cena que ele estava indo para Damasco, cai do cavalo, ficou cego 3 dias, não? Nesses 3 dias que aconteceu? Ele ficou cego? Ficou cego, fisicamente cego. Sim, e foi batizado. Foi batizado depois. O que é esta cegueira? Tudo que ele tinha como visão religiosa
porque ele perseguia os cristãos porque considerava uma seita. Caiu. Esta é a cegueira. Perdeu tudo aquilo. Por isso eu digo, é obra de Deus, não é obra nossa. Por isso que a gente tem que pedir muito a Deus a fé verdadeira, clara. Não ir como nós pensamos, mas por aquilo que Ele nos revela. Então, São Paulo fala, quando Deus quis, continua, revelar, ninguém consegue continuar. Cristo em mim. Deus revelou uma maneira diferente de testemunhar Cristo. Revelou em toda a sua dimensão humana como Deus se abriga dentro da pessoa humana e como salva a pessoa humana. Isso você encontra em todas as cartas de São Paulo. Quando Deus quis revelar Cristo em mim, quer dizer como Ele age dentro de mim, como Ele age na minha inteligência, na minha vontade, nos meus afetos, na minha maneira de ser, na minha maneira de pensar e até na minha própria morte. Eis que ele se tornou apóstolo de quem? De Cristo. Ele conheceu Cristo dentro da pessoa humana. Não testemunhou somente os fatos de Cristo, como aqui, que ele transforma a água em vinho. Fala que os discípulos creram nele. Creram na ova. Porque um dia, quando Jesus falou que ele seria, o seu corpo seria o alimento, todos eles se mandaram. Quando ele foi colocado na cruz, todos eles se mandaram também. Fora um ou outro. Olhava de longe. Se crer é isto, meio difícil, não é? O próprio Pedro, eu vou morrer junto contigo. Pedro, fica calmo. Eu roguei ao Pai para que fortaleça a tua fé. Mas por muito pouco você vai me negar. Basta que o galo cante, você já vai me negar 3 vezes. O medo vai ser mais forte do que a sua fé. Compreende? É porque o jogo está tudo nisso, gente. A fé que sustenta ou são os sentimentos passageiros que nos levam? Aí que está. Então ele foi testemunha de Cristo. Então tudo é centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Eis porque ele foi o grande apóstolo. Junto com São Pedro são consideradas as 2 colunas do cristianismo. Não? Porque Pedro presenciou e acompanhou todos os atos de Cristo, até com toda a sua franqueza, com toda a sua fraqueza, mas ele era muito sincero, Pedro. O merecimento dele era isto, que era muito impulsivo, mas sincero. Então, quando este Cristo, que vem de Jerusalém, este é o amor de Deus. Pois Deus tanto amou o mundo que entregou o seu próprio Filho. Não para que o mundo seja condenado, mas para que seja salvo. Deus sabia muito bem que o pecado imperava no mundo, não é? Como médico, sabe muito bem que a doença está dentro do corpo do paciente. O que faz o médico? Pode ir embora. Não. Ele cuida do paciente, não é? Então não condena o paciente. Sabe que está doente, mas não condena. Salva o paciente. E assim Cristo.
Ele não condena nem o mundo, nem as pessoas, mas ele sabe. Agora, se o paciente não quiser tomar remédio, ou não quiser aceitar uma cirurgia, o que o médico pode fazer? Absolutamente nada, não é? Aí entra o jogo da liberdade. Então, este, repito, é, se quisermos, uma herança, não é nem judaica, nem cristã, como sistema político, filosófico de pensamento. Não. É uma herança universal e eterna na pessoa. Ontem como hoje. É gozado que à noite de Páscoa a gente celebra isso. Cristo ontem, não é? Quando se acende o círio, lembra disso? Se fala Cristo ontem, Cristo hoje, Cristo sempre. Eu não sei. Para que tirar a pessoa de Cristo e colocar sistemas que não se aguentam diante de nada, diante de ninguém e diante de nenhum mal. Porque Cristo é a luz. E as trevas só desaparecem quando chega a luz. E na nossa vida só desaparece o pecado, que são trevas. Porque o pecado, como a morte, etc., é o não ser. Nós somos feitos para o bem, para construir a vida. O mal que nós cometemos, o que é? É o não ser do bem, da verdade. Quando Cristo introduz a verdade, somos também pecados. Ele que tira o pecado do mundo, como a luz que tira a escuridão da terra.